Bom, eu estou me sentindo em casa, primeiro porque nós saímos do mesmo útero, né? Do tio Cássio, da tia Noeli, da Cristo Salva. E por ver uma igreja acolhedora que entende, né, sobre a necessidade de falar sobre emoções. Como o pastor disse, nem sempre eu trabalhei com emoções. Eu sempre olhando para o lado espiritual, até que uma tragédia aconteceu na minha casa, na minha família. Uma tragédia bem repetitiva. Foi quando a minha irmã cometeu suicídio, minha irmã mais velha, e ela estava dentro da igreja, e ela amava a Deus. Então, eu vi que tinha alguma coisa que eu precisava entender, porque eu conhecia a vida da minha irmã, eu conhecia a vida espiritual da minha irmã. Eu sabia que tinha alguma coisa que a igreja, o corpo de Cristo, estava falhando. E foi nessa busca que eu comecei a buscar. Comecei a ler a Bíblia, pedindo a Deus que Ele me desse olhos virgens, para que eu pudesse ver aquilo que não tinha visto até então. E foi quando eu vi que Jesus, Ele vivia dando recados, e a gente que não entende. Ele disse, lá em Mateus capítulo 9, ele disse que quando ele levantou os olhos e viu uma multidão, ele deu um diagnóstico das emoções das pessoas. Em outras ocasiões, ele falou sobre opressão, ele falou sobre cativeiro, aí ele está falando do espiritual. Mas nesse momento, em Mateus capítulo 9, quando ele fala que ele veio para curar os doentes, ele também fala que a multidão ele estava vendo aflita e exausta. Aflição e exaustão é mais do que espiritual, a aflição é na alma. E existe um tipo de cansaço que também é na alma. Existe um esgotamento espiritual? Sim, existe. Mas existe um esgotamento emocional também. E eu comecei a olhar a Bíblia com esse outro olhar, comecei a ver homens e mulheres de Deus que, a despeito de grande fé, que a despeito de serem muito ungidos, também passavam por problemas emocionais. O problema de Jonas era um problema emocional, o profeta. O profeta, ele estava ali não só com um conflito do que tinha, das memórias, do que ele tinha visto sobre Nínive, mas ele estava com trauma, isso é na alma. Memórias que fizeram com que ele nem conseguisse escutar a voz de Deus. Era mais forte as memórias do que a voz de Deus. Depois nós vemos Elias, um grande homem de Deus, que caiu em depressão. E assim eu vi Davi também cair em depressão. Eu vi Tamar também acabando com a vida dela, por causa da sua reação diante de um choque, que foi a violência sexual. E quando eu comecei a ver essas pessoas, eu falei, eu preciso estudar mais. E foi quando eu decidi fazer um curso na Florida Christian University, que era sobre counseling. Counseling é aconselhamento, e esse curso de aconselhamento, eu sabia que alguma coisa eu precisava aprender alguma coisa. E ali eu comecei a aprender muita coisa, mas ainda não era o suficiente. Eu estava aprendendo na palavra, vendo que era necessário aprender mais, mas eu precisava também, eu sabia que tinha algo que até mesmo a ciência poderia ajudar, porque a ciência ela anda de mãos dadas com a palavra de Deus. E eu fiz o meu mestrado, e quando eu estava fazendo o meu mestrado, o Dr. Augusto Cury estava defendendo um doutorado dele, que é sobre free mind, mente livre. E eu fiquei encantada com aquilo que ele disse, porque ele começou a fazer os links de tudo aquilo que ele falava com Cristo. E isso me chamou a atenção. E eu falei assim, eu preciso grudar, eu preciso chegar perto. Só que Deus tinha um plano. Como eu escrevi um livro chamado Manual do Peregrino, porque eu levo grupos para estudar em Israel, a esposa do Dr. Augusto Cury, ela não me conhecia, ela me cutucou, e ela falou assim, foi você que escreveu o livro, Manual do Peregrino? Aí eu falei, eu respondi para ela sem saber quem ela era. E aí eu falei, sim, sou eu. Ela falou, você poderia almoçar com a gente? Eu gostaria de conversar com você. Só que, para minha surpresa, quando eu fui almoçar, era ele, o Dr. Augusto Cury, ela era a esposa dele. E aí, o meu marido é carioca, aí você imagina. O carioca, ele não tem vergonha de nada, nada. E ele fala com as pessoas como se ele conhecesse há 30 anos. Eu sou paulistana. Então,
eu assim, toda reservada, toda querendo, né, aprender mais. E ele já foi falando assim, olha, a minha mulher ficou encantada com aquilo que você apresentou. E aí ele perguntou, e ele respondia por mim. E o que ela está fazendo? Aí eles começaram a conversar, eu de boca fechada. Não, ela está ela está defendendo o mestrado dela. Mas, se você quiser, ela defende o doutorado com a tua teoria. Eu só fiquei olhando. Para os dois. Assim. Tudo que eu queria aprender, mas eu não estava mais afim de estudar. Com a sobrecarga da igreja, você não tem noção. Eu já estava de língua de fora com mestrado, e eu não estava querendo título, eu estava querendo ajudar a igreja. O que eu estava aprendendo não era por título, era para ajudar. E aí ele falou, me interessa. E eles conversando sobre mim, eu só olhando, me interessa, porque eu preciso de alguém para colocar em prática. E aí os dois lembram que tem alguém em questão e falam, e aí, você está afim de fazer? Eu falei, eu estou cansada, mas ele falou assim, bom, aí o meu marido, carioca, só se você for o orientador dela. E acabou que tudo virou em pizza, foi assim que aconteceu. E o desafio foi pegar 10 pessoas da igreja, os casos mais críticos, sem solução. Sabe aqueles que já passou por tudo quanto é tipo de aconselhamento, por tudo quanto é tipo de coisa, pegar esses 10 casos e aplicar o Free Mind. Num período de 1 ano, o Free Mind aplicado, ele é 3 meses, mas como era algo experimental, em que eu precisava defender os casos, então foi a duração de 1 ano. Um dos casos é um policial do BOP, ele se converteu, mas ele não mudou o fato de que ele tinha 300 mortes registradas por profissão. Ele não era um assassino de aluguel, por profissão. Eu moro no Rio de Janeiro, o BOP sobe no morro para desativar o tráfico, e eles não matam por matar, é na guerra do tráfico. E ele tinha 300 registradas, fora as por fora. Como é que esse homem chega na igreja? Se converte e tudo acaba. Fica lindo e maravilhoso. Libertação espiritual, sim. Salvação, se ele morresse no dia seguinte, ele estaria no céu. Tudo isso mudou. Mas e os hábitos? E as emoções? E os estresses? O estresse emocional. E ele chegou num caos, porque convertido numa discussão de marido e mulher, ele apontou o revólver para a mulher, ela ajoelhada e ele na cabeça, e ele veio chorando contar isso para a gente. Como pode? Eu sou o pior dos homens. Como pode? Eu estou convertido, minha vida é outra. Como eu posso ainda ter esse tipo de reação? Então, uma das pessoas era ele, é ele. Hoje eu digo para você que o João, ele permite, porque é o caso dele, inclusive o doutor Augusto Cury pediu para que, se ele pudesse se tornar público, na tese eu pus um nome fictício, mas o João, ele, numa boa, ele testemunha. Então, o João, hoje eu digo para você que ele é uma moça. Ele é uma moça. Então, no final de 1 ano, eu vi que a ciência, junto com a Bíblia, porque... Você concorda comigo que Deus usa médico? Eu tive câncer e Deus usou a medicina e eu estou curada. Eu estou curada porque Deus me curou, mas eu fiz todo o processo que a medicina manda. Eu fiz radioterapia, eu fiz tudo. Eu estou aqui, estou completamente, já passei, eu já estou no 5º ano da remissão, já acabou a minha remissão. Pela medicina, eu estou curada. Por Deus, eu já estava curada desde o 1º ano. Pela medicina, eu estou curada depois do 5º ano de remissão. Então, eu usei a medicina. Você sabe que você precisa conhecer o seu corpo para cuidar bem do seu corpo? Você concorda comigo que essa é a geração saúde? Por que é a geração saúde? Porque você sabe melhor o que você deve comer e o que você não deve comer. Você sabe o mal. Eu sou da geração Kisuko, corante puro. Né? E a gente tomava numa boa. E a mãe da gente dava assim, tranquilamente. E aquela tinta escorria pela garganta dentro, fazendo estragos 1000. E a mamãe, feliz e contente, dando o Kisuko para a gente. Então, eu sou a geração, sabe o quê? Óleo de avião. Para se queimar, quem é? Mais de 40 aí.
Quem é? Levanta a mão, tenha coragem. Então, eu sou da geração que passava cenoura e bronze. Rayito de sol. Ah, tem um monte de gente. Quem é rayito de sol? Ah. Gente, a gente se matava. Se torrava. E hoje a geração saúde faz o quê? Protetor solar. A geração saúde lida muito bem com a brancura, porque sabe que isso é saúde. Sabe, o se bronzear na medida certa, na hora certa. Poderia passar a tarde toda dizendo por que nós somos a geração saúde. Então, você convive bem, você sabe que você tem que beber água, que você não pode comer muito sal, que você não pode comer muito açúcar, você sabe tudo para o teu corpo e você convive bem com isso. Agora, por que quando chega nas emoções e na mente nós somos ignorantes? Por que não se fala? Até no corpo de Cristo tem se falado um pouco mais. Mas por que não se conhece mais como funciona a mente? Eu gostaria que você abrisse em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23. Já Paulo já dizia. Aliás, Paulo entendeu muito de mente, né? Porque em Romanos ele disse que era para transformar o quê? Transformar o quê? A mente. A mente, através da renovação. Então, ali o Espírito deu muita revelação para Paulo sobre o que é necessário para a mente, para nós conhecermos a mente. Aliás, quando ele fala que nós devemos levar o quê cativo a Jesus Cristo? Os nossos o quê? Os nossos pensamentos. Olha quantos versículos que mostram o quanto a nossa mente, já Joyce Meyer já falava, a mente é o campo da batalha. Tudo bem, mas você precisa conhecer um pouco mais o funcionamento da mente. Você já está ciente que a mente é o campo de batalha. Eu costumo dar um exemplo, antes da gente ler Tessalonicenses, eu costumo dar um exemplo que todo acidente aéreo, a primeira coisa que se procura é o quê? A caixa preta. Porque ali está registrado o motivo do acidente. E sabe que os desastres que acontecem na nossa vida, até mesmo divórcio, perda de emprego, hoje é comprovado pela ciência de que as pessoas perdem emprego porque é uma geração de síndrome de pensamento acelerado, é uma geração, os nossos jovens, eles não sabem ser frustrados. Eu vou dar um exemplo para você, antes de terminar de falar da caixa preta. Aqui eu tenho garotos, quer ver? Quando acaba, assim, você passou de fase, acabou as suas vidas, o que é que você faz? Você volta para o início? Não, o que você faz? Acabou a tua vida, mas acabou. O que é que você faz? Opção 1. Pede para a mãe comprar V-Bucks. Opção 2. Tenta comprar de outra forma. Tudo menos voltar do zero, como a gente. Errou a amarelinha, volta. Não chegou no céu. Errou não sei o quê, volta. Do zero. Essa geração, eu não estou falando dele, eu estou falando já os jovens, 20 e poucos anos, não sabem o que é frustração. Porque eles não sabem ser contrariados. E é por isso que hoje eles perdem emprego, essa geração mais nova, eles trocam ou perdem emprego mais por conflitos emocionais, porque não sabem receber ordem de uma pessoa superior, não sabem ser frustrados. A gente tinha que lidar com isso. Bom, eu tenho que aprender, eu tenho que amadurecer. Eles não, eu vou mudar de emprego, ele não sabe o que faz, que cara ignorante, que é isso? Então, eu não estou falando de rebeldia, não, eu estou falando de educação emocional. Eles não foram preparados, porque a sociedade, toda essa modernidade, fez com que eles se tornassem impacientes, intolerantes, pouco resilientes. E hoje nós precisamos, não só na igreja, como ter na educação, nós precisamos que as crianças fossem, desde criança, educados. Por isso que o Dr. Augusto Cury, ele fez o programa de inteligência emocional para ser implantado nas escolas. Mas sabe o que aconteceu? Aqui no Brasil, poucas escolas fizeram isso. Mas lá no Panamá, eu fui
eu fui aplicar no MEDUCA, que é o Ministério de Educação do Panamá, porque eles chegaram à conclusão que eles só vão ter uma sociedade equilibrada se eles começarem do zero. Então, colocaram como matéria a educação emocional como matéria, e implantaram dentro do MEDUCA, o Ministério de Educação do Panamá. Eu fui para lá 3 vezes para isso. Então, nós estamos... Eu não estou falando mal do Brasil, não. Nosso país é muito grande, tudo aqui é um pouquinho mais difícil. Olha o tamanho do Panamá, é mais fácil de implantar. Mas isso deveria estar em todo o mundo, e todo mundo deveria saber a importância, porque quando acontece um acidente, que no nosso caso são acidentes de relacionamentos, acidentes dentro da igreja. Por que as pessoas hoje parece que acabou a fidelidade? Não, não é que acabou a fidelidade, é que as pessoas não sabem mais ficar dentro de uma só igreja, fica naquela coisa de comparação. Tudo isso tem a ver com instabilidade emocional. Tudo isso. Não é por um motivo espiritual, é instabilidade emocional. Então, a caixa preta, quando ela é aberta, você descobre a causa do acidente. Quando a gente abre a nossa mente para ser analisado por que nós agimos de forma que nós não gostaríamos, aí a gente vai saber a causa de muitos desastres na nossa vida. O problema é que você tem sempre aquela mania de culpar os outros pelos desastres, mas chegou a hora de você olhar para você mesmo e ver que você também é causador de muitos desastres e ser tratado por Deus e ser confrontado pela palavra e tomar uma atitude em relação ele não gosta que... Porque quando a gente está no nosso meio aqui, a gente fala alma. Com vocês eu posso falar, mas quando eu estou num ambiente onde eu preciso falar de forma mais científica, eu preciso falar de mente e de emoções. Porque a alma é um evangeliquez nosso, né? Um crentez. Então, eu não posso falar dessa forma. Mas aqui eu posso falar. Então, todo problema reside na nossa alma, e a nossa alma é a nossa mente e são as nossas emoções. Nós precisamos saber, então, como funciona a nossa mente e como funcionam as nossas emoções. Mas eu pedi para você abrir em 1 Tessalonicenses 5, 23. Olha o que Paulo disse. Que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, e que todo espírito, olha como Paulo fala, ele divide aqui em 3, e que todo espírito, número 1, alma, número 2, e corpo, sejam preservados irrepreensíveis até a vinda do Senhor Jesus. Então, Paulo está falando, olha, você tem um corpo a ser cuidado, você é o tabernáculo de Deus, você precisa cuidar do teu corpo, você tem pecados que você precisa cuidar em relação ao teu corpo, você tem que cuidar também da saúde do teu corpo, mas aqui ele fala também, a tua alma é um problema. Aliás, Jesus ele falou isso para os discípulos, olha, o espírito está legal, depois de 3 anos, o espírito está bem, mas e ele disse o que estava fraco? A carne está fraca. E qual é o nosso contato com o mundo? O nosso contato, o nosso espírito é o nosso contato com Deus. Agora, o nosso contato com o mundo é a alma. Essa é a ponte que me liga. O que me liga a você é a minha alma. É o que eu penso a teu respeito, é o que você pensa a meu respeito, é o que você sente a meu respeito e o que eu sinto a teu respeito. O meu relacionamento com você, o teu relacionamento interpessoal com as outras pessoas é a alma. São 5 sentidos. Agora, o relacionamento com Deus é o meu espírito. Por isso que nós precisamos cuidar tanto da nossa alma. Quando o Senhor fala também, você vê que a Bíblia ela é repleta, te provando isso. Quando está escrito que Jesus, Samuel, eles cresceram em graça, em estatura e em sabedoria. Graça diante dos homens e de Deus. Então você está vendo que existe um crescimento espiritual que nós precisamos. Isso é lógico. Nós, cada degrau, de glória em glória, de degrau em degrau, isso, todo mundo aqui dá um banho de Bíblia, tenho certeza. Mas o que eu estou te dizendo é que tem um crescimento emocional, que a gente chega e vê pessoas de 50, de 60 anos, se comportando como criança ou como adolescente emocionalmente. Tem mais responsabilidades, mas as reações, ações e reações, não melhoraram muita coisa. Lá na Cristo Salva, eu tive tempo de aplicar o curso inteiro com um vídeo, se bem que não foi
completamente inteiro, que precisa de pelo menos 3 dias para aplicar inteiro. Mas ali dá para você entender um pouco mais. Mas aqui, mesmo com tudo que eu vou falar para vocês, vai dar para você entender e vai dar para você trabalhar em algumas coisas na sua vida. O importante que eu quero que até aqui eu quis mostrar para você é que a Bíblia fala sobre mente. A Bíblia fala sobre as emoções. Você vai ver Davi brigando com a alma dele. Você não vê Davi brigando com o espírito dele. Você vê Davi adorando ali, é o espírito de Davi com o espírito de Deus, é o adorador Davi. Mas de repente você vê um Davi dizendo: ei, alma, aquieta, cala-te, alma. Você vê que ele tinha essa consciência de que o problema dele estava na alma. Você quer ver como quando você tem problemas emocionais, como você perde a bênção de Deus? A tua vida espiritual despenca, desanda, quando os teus problemas emocionais não são trabalhados. Um homem chamado Saul, ele foi, tudo bem que foi antes do tempo, mas dentre todo Israel, Deus escolheu Saul. Você tem que ter essa consciência. Tudo bem que não era Saul, tudo bem que não era o tempo, mas já que o povo quis e foi antecipado, entre todos de Israel, Deus escolheu Saul. Por que Deus escolheu Saul? Porque ele era o pior? Não. Deus amou o coração de Saul. E você vê Saul, ele começou, parecia que era tudo bem, ele era humilde, ele tinha temor, aparentemente ele era família, ele estava procurando os burros lá do pai dele, então ele tinha envolvimento familiar. Mas quando o profeta fala, ele teve uma experiência espiritual tremenda. Você vai ver Saul dançando, você vai ver Saul com os profetas, você vê Saul, ali está escrito, e Saul se tornou um outro homem. Agora esse outro homem durou pouco. É isso que acontece dentro da igreja. Parece que as pessoas têm experiências espirituais tremendas, e têm, mas parece que tem um prazo de validade. Por quê? Porque as emoções interferem. É como que uma interferência. Naquela época que a gente tinha rádio, que a gente tinha que mudar e não ficava muito bem na estação, que tinha uma interferência de uma estação na outra, então fica a interferência das tuas emoções na tua vida espiritual, até que você não ouve nem uma coisa nem outra. Quem lembra de rádio que você punha, não era nem uma estação nem outra, você ouvia um misto. Olha, quem está com 20 anos está duro de entender o que eu estou falando. Mas, gente, existiu em um tempo rádio que era botão. E aí você girava do 101 para o 103. Mas, de repente, aquele botão não ficava nem no 101, nem no 103. E ali você não ajustava, o teu botão já estava meio frouxo, não ajustava, você não ouvia nem o 101, nem o 103. É isso que acontece com as tuas emoções. Você nem fica muito ungido, e você fica ali, morno, como Jesus fala. E as tuas emoções, e aquelas coisas que você não gostaria que ninguém soubesse de você, que você grita, que você emburra, que você fica de mal, que você não tem paciência, que você fala mal dos outros, e etc. e tal, tudo isso vem à tona. E aí a gente trata tudo como pecado. Tá, até se torna pecado, mas por que é que chegou o pecado? Porque tem uma interferência emocional, como na vida de Saul. A vida de Saul, ele nem sempre foi o que ele se tornou, mas as emoções dele não tratadas, quando ele chegou um pouquinho mais na frente, ele não soube lidar com competição. Então aquele que devia ser o melhor amigo dele, que era Davi, ele encarou como um inimigo. Ele não soube lidar com o sucesso de Davi. Por quê? Baixa autoestima. E eu digo para você, quando você tem baixa autoestima, você faz coisas terríveis. E a baixa autoestima, como é que eu trato a baixa autoestima? Eu tenho que primeiro tratar a forma que eu me vejo. Não é a forma que eu me sinto, porque a autoestima é como você se sente. Mas você precisa primeiro trabalhar a forma que você se vê. Então, como Saul não trabalhou, você vê que ele destruiu a amizade dele com Davi. Ele destruiu a vida familiar, porque ele acabou com a vida da filha dele, Mical, acabou com a vida da filha mais velha também, ele acabou com a vida, literalmente, de Jonatas. Então você vê que é um homem
que ele não só ele implodia. Quando você tem problemas emocionais, você sofre uma implosão, você se autodestrói, mas você também destrói tudo que está ao teu redor. Eu estou dando um exemplo mais clássico. Posso aqui dar muitos exemplos bíblicos, muitos exemplos daqui, do Novo ao Antigo, do Antigo até o Novo Testamento, falando de Pedro, falando de todos eles. Mas o que eu quis mostrar para ficar bem claro para você, como Saul destruiu não só os relacionamentos dele interpessoais, mas também o ministério dele. A vida dele com Deus foi por água abaixo. A vida dele com o líder espiritual dele também foi por água abaixo, que era Samuel. Ou seja, ruína. Começou como um outro homem, ungido, e termina se suicidando. Por quê? Porque ele foi ferido na guerra, ele queria morrer, não na mão dos inimigos, ele se atira em cima da espada. Então ele se suicidou. Antes que ele morresse nas mãos do inimigo, ele se jogou em cima da espada. Quer dizer, que caos que as emoções fazem. E que grande experiência que esse homem teve. Mas como é que funciona as nossas emoções? Como é que funciona? Primeiro você tem que saber, a gente fala muito de emoção e pouco de mente. Nós achamos que as emoções são responsáveis por tudo. Mas as emoções, elas são comparadas, falando cientificamente, falando e trazendo para uma linguagem mais popular, elas não são tão responsáveis. Os pensamentos que são a causa de tudo. A Bíblia já fala, como você se sente, assim você é. Então, como você pensa, assim você é. Os pensamentos são os trilhos de um trem. As emoções, o vagão por onde passa o trilho. Eu sinto conforme aquilo que eu penso. Você pode ver, se você estiver rindo sozinho, porque você está lembrando de algo muito bom, se alguém chegar perto de você, você vai estar com um super bom humor, você vai falar de coisas muito legais. Mas se os seus pensamentos, você estiver mergulhado em angústia, em tristeza, ou, por exemplo, quando você antecipa problemas, porque nós temos alguns problemas. Quando a gente tem excesso de passado na nossa mente, quando eu só consigo pensar, eu não gerencio, porque o Free Mind nos ensina a gerenciar os pensamentos, e a Bíblia também. Ela fala que nós devemos levar cativo a Jesus Cristo. Isso é gerenciamento de pensamentos. Então, o Free Mind, que é mente livre, mostra que você não pode ficar nem com seus pensamentos andando, olhando para o retrovisor. Se você dirigir teu carro só olhando para o retrovisor, você vai provocar um grande acidente. Então, se você só ficar pensando no passado, você vai ter depressão, com certeza. Excesso de passado é depressão. Excesso de futuro é a ansiedade. Você vai ter, com certeza, crises de ansiedade, síndrome de pensamento acelerado, enfim. Agora, excesso de presente também, ela também traz estresse. Quando você fica tenso no presente, você está vivendo aqui, mas você está vivendo tenso, amarrado. Então, isso também te traz estresse. Mas, peraí, então se eu não posso ter excesso de passado, não posso ter excesso de presente, não posso ter excesso... O que eu tenho? Equilíbrio. Equilíbrio. Se você olhar o Sermão da Montanha, você vai ver que é um redirecionamento de Jesus de como ser feliz. E ele prova para a gente que ser feliz, porque ele fala bem-aventurado é feliz. Então, ele fala... Que tipo de felicidade que nós precisamos? O que nós precisamos aprender para sermos felizes? Aliás, ele diz também, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. Aí a gente quer orar para ser manso. Ele fala, aprende. Aprende. Sabe o que é aprender? Autocontrole. Sabe como é que eu aprendo a ser manso? É quando ele coloca uma coisa que me tira fora do sério e eu vou ter que aprender a lidar com aquilo sem sair do controle. E a gente quer espiritualizar tudo. Ele fala, aprende comigo. O que ele quer te ensinar? Veja como eu reagia no foco de tensão. Então, o Free Mind ensina que todos nós lidamos diariamente com focos de tensão. O que é foco de tensão? São situações críticas. Situações críticas seja de relacionamento ou no trabalho. Situações críticas. Situações críticas que fazem com que você sempre falhe, porque você vai ter sempre o mesmo tipo de ação e o mesmo tipo de reação. Você é muito previsível. O diabo sabe como te tirar de dentro de uma igreja, sabe como
acabar com o teu casamento, porque você é previsível nas tuas ações e nas tuas reações. Então ele vai sempre repetir as mesmas armadilhas para você. Agora, se você se tornar imprevisível e você começar a aprender que num foco de tensão você não pode reagir instantaneamente, isso é gestão emocional. Eu não estou falando aqui de coaching. Coaching inspira, anima, mas não muda nada. Desculpa eu falar isso, mas o coaching é assim, ele te inspira, ele te faz, são frases de efeito. Eu ia mandar você ficar em pé aqui, fazer barulho, vai, fala para isso, fala aquilo, não sei o quê, você é o máximo. Aí fala aí para a pessoa lá, você é o máximo, mas tá bom, daqui a pouco você vai lá para o carro, você tem uma discussão com o teu marido, e você esqueceu que você é o máximo, e você sai no tapa, porque você esqueceu que você é o máximo, porque não te deu nenhum tipo de ferramenta. E é isso que o Dr. Augusto Cury fala, gestão emocional é científico. Te mostra como é o funcionamento da mente, que eu vou te dar uma figura que é o mais fácil para você entender como a tua mente funciona. E também ela te dá ferramentas para você lidar com esses problemas. Então, num foco de tensão, olha, ferramenta número 1, nunca reaja no primeiro segundo. Aí está o teu autocontrole. Você precisa aprender com Jesus. Ele disse para aprender com ele. Olha, Pilatos tirou Jesus do sério. O que ele fez? Calado. Aqueles homens que queriam ali, quando pegaram a mulher prostituta em flagrante, queriam que Jesus desse uma resposta. Se Jesus desse uma resposta sim, pode apedrejar aí. Ele pregou amor, cadê o amor? Agora, se ele dissesse não apedreja, ele está indo contra a lei. Então, qualquer resposta que ele desse era uma armadilha. Inteligência emocional, não dê pérola aos porcos. Então, não dou resposta. Ficou escrevendo no chão, esperando acalmar o coração. Você tem que esperar acalmar o coração. Você tem que assumir o controle. Porque nós nos deixamos ser vítimas da situação. As situações, você é como um barco que, se o vento sopra favorável, você está bem. Se o vento não sopra favorável, você se esburaca numa rocha. E não é assim que nós temos que ser. Não é conforme o vento. Com o vento bom ou com o vento ruim, eu preciso ser aquilo que o Senhor ensinou. Manso, que é o autocontrole, humilde, ser amoroso, com perdão, etc. e tal. Então, gestão emocional é você saber que os 30 primeiros segundos são críticos e você não pode reagir. Morde a língua, vale tudo. Vale morder a língua, vale ir para o banheiro e se trancar, vale qualquer coisa, menos você responder, porque nos primeiros 30 segundos você fala aquilo que não deve, e você não pensa a longo prazo. E o tempo que você vai levar para consertar o que você fez é um caminho muito longo. Seria mais fácil a arma do silêncio. Seria mais fácil o controle, como o programa Free Mind fala. Você tem que ter uma intervenção, você tem que ser o autor da tua própria história e não a vítima da tua própria história. Você tem que gerenciar os seus pensamentos e proteger suas emoções. São duas outras ferramentas que eu estou dando para você. Gerenciar pensamentos é possível, mas é um treinamento. E proteger as emoções. Como é que eu protejo as minhas emoções? Eu protejo as minhas emoções quando eu não espero da pessoa mais do que ela pode dar para mim. Eu não vou me frustrar. Essa pessoa, ela só pode me dar isso, então não vou me frustrar. Isso é proteger as suas emoções. Proteger as suas emoções, por exemplo, se eu estava conversando agora com o pastor de vocês, eu sofri tanto até chegar na idade adulta, porque a minha família, ela é disfuncional. E como família, uma das coisas que a minha família é disfuncional, eu cresci numa casa que ninguém dizia, eu te amo, ninguém beijava, ninguém abraçava, cada um vivia por si. Era algo muito, sabe, uma família onde meu pai bebia, tinha muita briga, enfim. Mas quando eu cheguei na idade adulta,
Eu continuei esperando uma família doriana. Isso me fazia sofrer, até que eu entendi que ninguém tem família doriana. Ninguém, isso é coisa de propaganda. Então eu tinha que saber que a minha mãe, ela tinha uma outra linguagem para me dizer que ela me amava. Ela não sabia beijar porque ela era uma vítima, ela também não foi beijada. Então, ela não sabia abraçar porque ela também não foi abraçada, mas ela me beijava e me abraçava de outras formas, porque ela acordava de madrugada para me levar num médico, porque o sarampo que estourou no meu olho trouxe uma consequência até a cirurgia, que só pôde ser feita com 15 anos, que eu tinha que ir num médico e tinha que fazer muitos exercícios, tinha que me submeter a um tratamento médico muito rigoroso, e ela acordava de madrugada, era a linguagem de amor dela. Mas quando se a gente aprender a proteger as emoções, e isso é o programa Free Mind, é isso. Você não se frustrar com aquilo que a pessoa não pode te dar. Jesus, ele sabia que todos aqueles discípulos iam frustrá-lo de uma certa forma, mas ele aprendeu a amar de forma que ele não ficava frustrado todos os dias. Ele entendia que eles deixaram a vida deles de lado para segui-lo. Então, isso era uma forma de amar. Mas eu disse que para você entender o funcionamento da mente, o Dr. Augusto Cury, ele fala inclusive você pode baixar esse programa, que ele é gratuito, e ele não é o Free Mind, que é mais completo, mas ele é gratuito, você é insubstituível, ele chama esse programa. Você pode digitar, ele vai descer inteirinho para você, gratuito, você é insubstituível. Esse é um tratamento de choque para a gente entrar, às vezes, quando a gente não tem tempo de entrar no Free Mind, a gente entra com o Você é Insubstituível. No Você é Insubstituível, ele usa uma imagem, porque como ele é um cientista, um psiquiatra, a linguagem, o projeto dele com o Free Mind é trazer o mais próximo para uma linguagem de leigo possível. Porque se ele usasse termos da medicina, termos da psiquiatria, ele não ficaria muito prático para nós. Então, ele resolveu explicar o funcionamento da mente com a imagem de uma biblioteca. Nós temos fenômenos inconscientes na nossa mente que são os grandes causadores desses desastres que eu venho falando para você. A primeira coisa que você precisa aprender é que nossa mente ela tem consciente e ela tem inconsciente. Você precisa entender que como o cérebro é algo fenomenal que Deus fez, para não, como é que eu vou dizer para você, para não sufocar, para não esgotar o cérebro, nós temos um mecanismo que foi dado por Deus, que é assim, aquilo que você não usa é jogado para mais longe da sua mente, que são as coisas bobas que a gente vai esquecendo, mas não existe amnésia. No computador, se eu quero, ou no telefone, se eu quero deixar o telefone mais rápido, eu vou apagando as coisas. E acabou. Eu não tenho mais aquele arquivo, foi apagado. Mas na sua mente, você não consegue apagar um trauma. Alguém aqui já conseguiu apagar algum trauma? É impossível. Você não pode. O que o Free Mind ele te ensina é você tirar a força desse trauma para que ele se torne uma cicatriz e não uma ferida aberta. Porque cicatriz tem história, ferida aberta é uma entrada para a morte, porque pode dar septicemia. Entendeu o que eu estou te falando? Então, quando a gente aprende a lidar com coisas impactantes que aconteceram de forma negativa, que se tornam traumas, você não vai ter uma amnésia, você vai simplesmente tirar a força desse impacto. Eu vou te dar um exemplo, antes de dar a imagem que eu disse que eu ia dar para você, para ficar mais fácil. Como as coisas que estão no teu inconsciente têm força até no presente. Eu disse que meu pai bebia muito. Então, meu pai ele bebia muito e eu sou a filha mais nova de 5 irmãos. Então, minha mãe achava que a técnica de me mandar ir para o bar buscar o meu pai o intimidaria, porque é a garotinha de 7 anos que ia chegar no bar e ia constranger o meu pai. De certa forma, funcionava, porque quando meu pai me via, só que ele fazia outra coisa. Ao invés dele ir embora imediatamente, porque a garota de 7 anos chegou no bar, ele me dava, não sei quem é dessa época, mas no bar tinha ovos coloridos, ovo cozido, azul, rosa. Ixi, hoje eu estou... Então, aí o meu pai falava assim, Naira, que cor de ovo você quer?
Aí eu falava, o rosa. E eu ficava, era a técnica dele. Minha mãe tinha dela, ele tinha dele. E enquanto eu comia, ele me entupia, ele sabia que eu gostava de ovo cozido. Enquanto cabia no meu estômago, 2. Aí ele tinha mais tempo de jogar o que? Sinuca. Eu cresci com aquele barulho, porque quando eu chegava, depois de 2 ovos cozidos, e quando eu chegava na minha casa, a minha mãe, era sempre a mesma cena. Alberto, você gastou todo o dinheiro com aqueles bêbados, você pagou jogo, você pagou bebida, e era aquela briga, aquela gritaria, o meu pai bêbado, e aquela coisa. Isso foi a minha infância. E quando eu chego na idade adulta, no Rio de Janeiro, casada, vou para um churrasco de carioca, vou para um churrasco e, de repente, na casa, na parte de cima, estão jogando. E eu, ali, na parte de baixo, começo a ficar nervosa. Não adianta eu falar para você, quando as emoções entram, vai embora a unção, vai embora tudo. E eu estava nervosa, angustiada, aflita, querendo ir embora. E aí o meu marido, nós acabamos de chegar, mas eu quero ir embora. Mas por quê? Porque eu quero ir embora. Mas calma, vai ficar mal a gente. Eu quero ir embora. Aí ele falou assim, mas por que você quer ir embora? Porque aqui tem jogo de bêbado. Ele olhou, como é? Jogo de bêbado? Aonde que tem jogo de bêbado? E quem está bêbado aqui? Esse jogo, essa coisa aí, esse bilhar, olha a raiva que eu canalizei para o pobre coitado do jogo do bilhar. Aquela coisa, aquele jogo de bilhar é jogo de bêbado. Aonde você aprendeu isso? Ué, não é? Ele não. Que eu saiba, não. Até tem em bar, mas tem em qualquer lugar. É um jogo como outro qualquer. Por que você está falando isso? Aí eu falei para ele, por que eu estava falando isso? Ele falou, Naira, não é. Você está vendo como coisas do passado, elas influenciam no teu presente? Então, o Free Mind, ele te ensina que a tua mente tem consciente e inconsciente. Você tem alguns fenômenos inconscientes que você não tem controle. Você tem um fenômeno que se chama fenômeno RAM, que é o registro automático da memória, fenômeno RAM. Quem é leitor do Dr. Augusto Cury sabe esses termos. Quem não é, aprende agora. Esse fenômeno RAM, ele funciona como uma máquina fotográfica. Tudo o que eu estou falando agora, ou que você está vendo, você vai registrando, você queira ou não. Agora, que vai permanecer na tua mente, isso é outra história. Sabe o que vai permanecer na tua mente? O que tem alto impacto emocional. Se eu chamar, por exemplo, talvez ele, qual é o seu nome? Gustavo. Talvez o Gustavo lembre de mim por mais 1 ano, só porque eu conversei com ele. Isso é um registro bom. Eu interagi com ele, eu falei com ele do jogo, perguntei o nome dele. Eu não estou brigando com ele, eu estou falando com ele. E de repente ele está conhecido no auditório, e aí pode vir, puxa, foi a minha noite, foi o meu dia, não sei o quê. É um registro bom. Então, quando falar Naira, talvez ele lembre, foi aquele dia que ela perguntou o meu nome, que isso aqui. Então, foi um registro bom. Registrou, ficou legal, ficou numa área privilegiada do cérebro. Então, Naira, cada vez que ouvir Naira, isso funciona como um gatilho e vai levar para algo bom, ele vai sorrir. Talvez, eu estou dando um exemplo bobo, mas é só para você ficar mais consciente. Agora, se eu, ao invés de ter feito isso, eu falasse, garoto, o que é que você está fazendo? Você está falando com ela? Você não está me respeitando, na frente de todo mundo. Você não está me respeitando. Isso é coisa que se faz, você não devia nem estar aqui, não é a tua idade. Já pensou se eu fizesse isso publicamente? Qual é o registro dele de um dia como hoje? Péssimo. Traumático, intimidativo, vergonha, humilhação. Tirou uma foto. E aquilo é um registro que é uma janela, abriu uma janela killer. Ele pode até levar isso para mais coisas. Ele não vai nunca mais querer sentar, talvez, na primeira cadeira, porque ele está exposto. Então, quando ele estiver num lugar público, ele vai sentar no meio. E não vai entender por que ele faz isso. Talvez ele comece a odiar pessoa loira. Entendeu? Qualquer coisa desse tipo. Mas você associa as coisas. E é assim que funciona a nossa mente. É assim. Você pode ver que as suas memórias, os seus registros, você só lembra daquilo que foi muito bom ou daquilo que foi muito ruim.
O que foi assim, sem importância nenhuma, teu cérebro joga. Porque não dá para ficar tudo no centro do cérebro. Então, o Dr. Augusto Cury, ele compara com uma grande biblioteca. Nessa biblioteca chegam livros que são registros, milhares e milhares, diariamente, muito. Porque olha o dia da gente, da hora que você acorda, da hora que você vai dormir, quantos registros você tem? Muitos. E o que você faz com os registros que acontecem durante o dia? Os bobos você não tem que fazer nada, mas você tem como ser o autor da sua própria história quando você toma ciência. Isso aqui me fez mal. Eu não posso registrar dessa forma. Eu preciso fazer algumas perguntas. Essa pessoa, ela quis fazer, eu ouvi direito mesmo? Ou eu estou interpretando? Ou eu estou interpretando em cima de algo que eu já tenho no meu coração? Será que ela não me viu mesmo? Então eu fico magoada com a irmãzinha da igreja porque ela passou reto. Será que ela teve um dia bom? Será que ela me enxergou? Será que ela é distraída? Algumas perguntas vão te proteger de você guardar aquilo como um registro ruim. Você tem que fazer alguma interferência. O teu eu, que é a tua consciência crítica, tem que fazer interferência. Senão você vai ficar registros e mais registros doentios por causa de interpretações falsas, porque você não questionou nada. Você só foi gravando. Essa pessoa não me viu porque eu não sou nada, porque eu não tenho cargo na igreja, e por que isso? É porque a minha roupa não estava direito, e por que aquilo? Então você vai registrando coisas que vão deteriorando a tua vida. Então, quando chegam esses livros, e eles são guardados nessa biblioteca imensa, de uma forma aleatória, sem você, não, esse livro aqui tem que ir para o lixo, esse aqui eu vou colocar num arquivo de livro de aventura, esse aqui é romance, esse aqui é ficção, e esse aqui é filme de terror, joga para o lixo. Como a gente não faz isso, o que acontece? Quando um estímulo extrapsíquico, e um estímulo extrapsíquico pode ser qualquer coisa, pode ser um cheiro, pode ser algo que você vê, um nome que você escuta, pode ser o tom de voz de alguém. Tudo isso é um estímulo. Quando você recebe um estímulo, e este estímulo vai até onde estão livros desordenados que você não jogou fora, minha querida, aí você abre uma caixa de terror e você fica lendo e relendo, e você fica ali preso naquela área, e você vai ficar você tem aí o que nós chamamos de cárcere mental. Nós temos os nossos cárceres mentais. Eu vou explicar um pouco melhor para você. Então nós temos o registro automático da memória, que é o primeiro fenômeno inconsciente. Segundo fenômeno inconsciente, eu já falei, são as janelas. As janelas são esses arquivos que podem ser os bons, que são as janelas boas, janelas sadias, janelas light, ou podem ser as janelas killer, que são os traumas, a tensão, a tristeza, a angústia. E aí você vai entender melhor com uma pessoa desses dois fenômenos inconscientes, com uma pessoa da Bíblia. Eu até já citei, Tamar, filha de Davi, meia-irmã de Aminon, irmã de Absalão. Ela foi violentada pelo seu meio-irmão. Ela nasceu, a vida dela era perfeita. Pensa numa vida perfeita. Ela nasceu no castelo. Ela era princesa. Parece conto de fada. Mas não é. Meninas gostariam de ser Tamar. Tamar era filha de Davi, nasceu no palácio, ia casar com um príncipe. Pobreza, aquela mulher nunca viveu. Então ela não tinha, parece que a vida era favorável a ela. Mas dinheiro não é felicidade, e eu digo para você, quando no Free Mind a gente também estuda isso, que existem algumas necessidades neuróticas do ser humano, e quando a gente fala neurótica não é sadia. Necessidade neurótica de ser, necessidade neurótica aí é a tua sede, é a necessidade neurótica de ter, a necessidade neurótica de estar sempre certo. Essas três necessidades neuróticas, elas te destroem. Porque ninguém está sempre certo. Você não vai conseguir
ter sucesso o tempo todo. E você não vai conseguir ter as coisas o tempo todo, ainda mais quando a gente vive num país de terceiro mundo com crises, mesmo que você tenha uma estabilidade, você pode ter hoje, você pode não ter amanhã. Então, essas 3 necessidades neuróticas, elas acabam com qualquer um. Eu vou continuar falando de Itamar, mas nós temos hoje um outro problema. Nós somos a geração filtro. As pessoas, nós estamos, nada contra, eu tenho minhas redes sociais, mas eu digo para você que você precisa saber usar as redes sociais. Todo mundo coloca, eu digo que é geração filtro, por quê? Porque hoje a gente tem os filtros que deixam a gente um pouquinho mais bonitinho, a gente está com a cara amassada, põe um filtro, fica legal. Mas isso não é nada demais. Eu estou falando que a gente é geração filtro porque ninguém fica postando, nem nos stories, nem no feed de notícia, as brigas, as coisas que não dão certo. Você coloca as férias perfeitas, você coloca o sorriso perfeito, você coloca tudo perfeito. E o problema é que os nossos jovens, quando veem isso, acontece que aí coloca o corpo perfeito, que nem é perfeito, porque colocou um monte de filtro, um monte de Photoshop, um monte de coisa, e aí vem os distúrbios alimentares, porque é uma síndrome que o Dr. Augusto Cury chama de PIB. Essa síndrome é padrão inatingível de beleza. Meu querido, essa é uma doença da sociedade do século XXI. Padrão inatingível de beleza. As pessoas estão em busca desse padrão e, como se fala, é inatingível. Não tem como, você pode até envelhecer legal, mas não tem como lutar contra o envelhecimento, por mais que você estique, por mais que você faça harmonização facial, por mais botox que você coloque, a idade chega e tem hora que não tem mais como, assume a idade que vai ser legal. Mas aquela coisa do peso perfeito, tem hora que você está um pouquinho acima, tem hora que você está um pouquinho abaixo, você tem que lidar bem com isso. Isso tudo é proteger as suas emoções. Primeira coisa que você precisa saber é que as redes sociais, elas estão adoecendo uma geração inteira. Os nossos jovens estão desaprendendo como se socializar. Hoje, as palavras e o contato está cada dia... Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias o amor se esfriaria. Claro que se esfriaria. Você não telefona mais. Você manda um WhatsApp e com um emoji, ainda por cima, a figurinha de um bolo. E batendo palma. Pronto, parabéns. Você não precisa telefonar. Você não precisa ouvir a voz. Você não precisa se comunicar. Então, isso tudo é adoecimento. Isso é, como ele diz, nós precisamos voltar a ser homo sapiens. Nós não somos homo bios, animais instintivos. São os animais que não falam, nós falamos. Não viva de emojis. Não viva de WhatsApp. Queira contato olho no olho. Voz ainda se usa. Isso aqui, ó. Esse contato, ó, belisca aí quem está do teu lado, ó, isso aí é importante. Isso aqui nós precisamos. O Free Mind, eu não tenho como, no tempo que eu não tenho como dar todas as ferramentas do Free Mind. Aqui é uma palestra, não é o curso. Palestra, eu estou falando sobre problemas e te dando uma noção de como funciona a sua mente. Eu não tenho como te dar como fazer, porque isso é um curso. Mas o que eu quero te dizer é que você precisa resgatar a humanização. Nós precisamos nos humanizar. Hoje mesmo eu coloquei no Instagram que aquele que é pequeno é aquele que não se importa. Mas aquele que ama se importa. Nós precisamos desenvolver mais empatia, misericórdia, tudo que a Bíblia nos ensina, mas o curso de gestão emocional vai te dar exercícios para você fazer em relação a isso. Sabe uma das ferramentas desse curso de gestão emocional? Resgate ao diálogo. O diálogo acabou, como eu acabei de te dizer. Então você vai começar a exercitar, a dialogar consigo mesmo, que é a mesa redonda do eu. Isso se chama falar consigo mesmo. Me mapear. Eu preciso me mapear, eu preciso me conhecer. Eu preciso saber quais são os meus traumas, eu preciso saber quais são os meus pontos fracos,
Porque se você não sabe, o diabo sabe. Então você precisa saber aonde você perde a paciência, por que que você perde, e tudo isso a gente consegue se mapear. Você precisa entender. Uma das coisas que eu mais amo é estudar temperamento. Você precisa entender o teu temperamento, quais são os pontos fortes do teu temperamento, quais são os pontos fracos do teu temperamento. Quando você se mapeia e você começa a conversar, mas peraí, por que que eu tenho pânico de entrar no elevador? Por quê? Eu preciso entender. Isso aqui é uma máquina, isso aqui nunca despencou o elevador do prédio. Se eu ficar presa, eu tenho aqui o telefone do bombeiro, tenho o ventilador aqui, mas eu não vou ficar presa. Quantas vezes, faz a estatística, quantas pessoas ficaram presas naquele elevador. Então, isso é um autodiálogo. Quando eu converso comigo mesmo, eu confronto. Isso é uma ferramenta do curso de Free Mind. É você usar o autodiálogo quando você está fora do teu conflito. Quando você não é na hora que você está de frente para o elevador que você vai falar. Por exemplo, o meu problema de timidez, eu não esqueci, Tamar, eu estou voltando. Você pode deixar que tudo que eu deixo para trás, eu volto. Então, o meu problema de timidez veio de um colégio de freira. E não tem nada a ver com a freira, mas tem a ver com aquela freira. Você quer ver como uma coisa, quando te marca, você grava tudo? Eu lembro do rosto dela, Irmã Maria Teresa. Lembro do nome dela. Agora me pergunta o nome de qualquer outra freira do colégio, eu não lembro. Mas a Irmã Maria Teresa eu lembro. O que a Irmã Maria Teresa fez com a Naira? Porque eu tinha um problema de sangramento. Por que você tinha tantos problemas físicos? Porque meu pai era promíscuo e minha mãe tinha sífilis quando eu nasci. Então, eu nasci com muita fragilidade física. Então, um dos problemas que eu tinha era um sangramento intenso no nariz, e eu não podia, como as outras crianças, correr, mas eu queria correr, e eu era criança, e eu corria. Então, quando eu corria, eu sangrava, e eu, muito pobre, eu não tinha uniforme de reserva, então, meu uniforme, às vezes, ficava sujo. Eu ia para casa, minha mãe lavava e secava atrás da geladeira. Isso, geração que não conhece atrás da geladeira. Leve em conta que eu já tenho um neto de 12 anos. Então, tudo bem que eu casei nova. Mas o que eu queria te dizer é que aí a Irmã Maria Teresa tinha uma menina rica, muito rica. Ela não sangrava tanto o nariz dela, mas sangrava de vez em quando. No mesmo dia, aquele calorzão, verão, sangrou o meu nariz e o dela. Ela, bonitinha e rica, ela foi, trocou, ela tinha um uniforme de reposição na reserva da mochila dela. E ela ficou bonitinha, e eu com o meu todo sujo. Aí a Irmã Maria Teresa pega as duas, chama as duas na frente, coloca as duas na frente, e ela diz o seguinte, não chamava pelo primeiro nome, mas pelo sobrenome, me chamava Pedrine. Olha aqui, a mesma situação, duas meninas, isso se chama relaxo. Porque se tem problema, Pedrine, você tem que trazer uma blusa a mais. Isso é asseio, e eu sabendo que eu só tinha aquela. Isso é asseio, fez um maior discurso, as duas voltam. Eu chegando em casa, ainda que eu tivesse pouca idade, pensa se eu fui falar para minha mãe. Não, porque eu sabia que eu ia ferir o coração da minha mãe. Agora, como uma criança lida com isso sem ter com quem dividir? Eu não dividi. Agora, pensa numa tensão para nunca mais sangrar o meu nariz. Então, eu vivi essa tensão. O que é que eu associei? Público é igual a vergonha. Hoje eu sei disso. Porque a partir daquele momento eu desenvolvi uma timidez doentia. Eu nunca mais apareci em público. Eu cheguei na idade adulta, estudar, eu sempre gostei de estudar. E eu falava para os meus amigos, eu faço o trabalho de todo mundo, menos apresentar. Então todo mundo brincava comigo, eu fazia o trabalho de todo mundo, mas apresentar, nunca. Eu nunca falaria em público como eu estou falando agora. Nunca, porque mais de 2 pessoas para mim era multidão. Eu nunca. Inclusive, nós somos da mesma igreja do Tio Cássio. Hoje a gente reencontrou, todo mundo fala, como é que você voltou a falar? Eu não falava. Eu entrava muda, eu saía calada, e na sombra do meu irmão, atrás do meu irmão, eu desenvolvi uma timidez
absurdamente doentia. Eu não levantava nem os meus olhos para você ver a cor dos meus olhos. A minha cunhada, ela foi assim, depois de muito tempo, ela falou, nunca tinha visto que os seus olhos são claros. Depois de um tempo de convivência comigo, eu só andava de olhos baixos. Isso é motivo? Para uma criança mas isso ficou no meu inconsciente. O fenômeno, o registro automático da memória, registrou que público é igual a exposição. Então, toda vez que eu entrava em público, eu sentia os mesmos sintomas que eu tive naquele dia. Vergonha, humilhação, tensão, aflição, suor, enfim, perna bamba, tudo que eu senti naquele dia ficou registrado na minha mente. E como eu tive que lidar? Primeiro me mapeando, aonde isso aconteceu. Quando eu consegui resgatar na minha memória onde aconteceu, vamos lidar, mesa redonda do eu. Como que é a mesa redonda do eu? Conversar comigo mesmo. Espera aí, Naira, você não é mais a garotinha. Irmã Maria Tereza, eu não sei, espero que ela seja muito feliz, eu não sei onde ela está, muito abençoada, eu não sei onde ela está, mas ela tem a vida dela, você tem a sua, você se preparou. Então, a primeira vez que eu tive que falar em público, eu tive que falar muito comigo mesmo. Você sabe a matéria, você se preparou, você pode não ir tão bem na primeira vez, você pode gaguejar, mas na segunda você vai se sentir mais à vontade, na terceira. E eu desenvolvi outra técnica. Quando em público, não olhe para o rosto, olhe para o topo da cabeça. Assim, eu não iria interpretar nenhum rosto como reprovação. E foi assim que eu consegui sair desse cárcere mental. Mas você está vendo como eu tive que me conscientizar? Isso é você ser autor da sua própria história e usar algumas ferramentas. Então, como eu estava falando de Tamar, que nasceu perfeita, aconteceu um acidente. A vida não é uma estrada reta, a vida tem subida, descida e curva. A vida tem buraco. Não adianta você querer, mas eu queria nascer numa família perfeita. Tamar nasceu supostamente numa família perfeita. Vai ter buraco, vai ter curva, vai ter subida e vai ter descida. E teve a violência sexual. O que essa garota no momento, não vai sentir? Claro que vai sentir. Mas e o choque? Vai ter amnésia? Nunca. Mas ela tinha que ter algumas coisas em mente. Ela tinha que levar os pensamentos dela cativa a Jesus Cristo. Tudo bem. Aconteceu o pior, mas eu ainda sou filha do rei. Eu ainda moro no palácio. Eu ainda posso refazer a minha vida. Eu ainda posso casar de novo. Se Raabe fez, por que ela não podia? Eu ainda posso casar de novo. Eu posso conversar com meu pai. Mas não, ela se autocondenou. E ela foi morar com o seu irmão Absalão. E presta atenção que doente se aproxima de doente. Ela se aproximou de Absalão, que também era doente, também estava magoado com o pai. Então ela não foi conversar com o pai, ela não voltou para o palácio e ela foi vítima da sua própria história. Você está entendendo quando você não aplica gestão emocional? Você perde o plano perfeito, bom, puro e agradável de Deus. Ele vai por água abaixo. Não porque Deus falhou, mas porque nós nos deixamos ser vítimas da nossa própria história. Ela não conversou com ela mesma. Ela não exercitou autocontrole, muito menos resiliência. Resiliência é uma capacidade que Deus te dá, é uma força que Deus te dá e que te diferencia de animais. Porque com resiliência você supera problemas. Com resiliência você se torna até mais forte. Eu costumo dizer que Sadraque, Mesaque e Abdenego, quando eles entraram na fornalha, eles saíram, a única coisa que mudou na vida deles foram as cordas, que eles ficaram livres das cordas. Aquilo que quiseram prendê-los foi solto, mas eles saíram da fornalha melhor do que eles entraram. Então, quando há um acidente na tua vida, você precisa entender que a gestão emocional, ela te ensina a você lidar com o pior para transformar. É uma das frases que o Dr. Augusto Cury mais gosta de usar, é que você tem essa capacidade, dada por Deus, de transformar o pior dia da tua história no melhor da sua história. Isso, se você olhar para grandes homens e mulheres de Deus, você vai ver que todos eles fizeram isso. Transformaram o pior dia da sua história no melhor dia, ou no melhor livro da sua história. Então, quando eu falo de fenômenos inconscientes, eu preciso até olhar, e já chegamos no fim.
Porque tem, né, o pastor falou até 6 horas, e eu sei que vocês têm toda... Nós temos a noite, aí a pastora volta à noite. Agora foi... Esse assunto é apaixonante. Por que ele é apaixonante? Porque fala de nós, fala da construção perfeita que Deus fez. Deus é um Deus extraordinário, que nos fez de forma extraordinária, e a igreja ficou muito tempo ignorante com algumas coisas. Nós fomos amadurecendo como corpo de Cristo. Por muito tempo a igreja não entendia o que era guerra espiritual. Por muito tempo a igreja começou a ter consciência sobre emoções há uns 10 anos atrás, que ficou mais forte no meio do corpo de Cristo. Mas começaram a falar sem dar essa parte mais científica que é necessário também. Porque quando você entende o funcionamento, você bebe mais água, porque agora você sabe que senão você vai prejudicar a sua pele, o rim e tudo mais. Então, quando você entende o funcionamento, você consegue interferir melhor. E agora chegou a hora da igreja entender o funcionamento da mente e o funcionamento das emoções. Eu acho que deu uma pequena noção para você saber a importância de trabalhar mente e emoções. E eu clamo que o Senhor possa trazer essa consciência muito forte para você. E como ele disse, eu não vim para aqueles que estão sãos. Ele disse que ele veio para os doentes. Ele deixou várias dicas de que essa geração, agora deixa eu ser pastora, essa é a geração de Elias. E a geração de Elias, ela foi duramente castigada por guerra, céus fechados, dificuldade, seca, Jezabel, tudo que essa geração tem vivido. E só que nós, como geração de Elias, nós somos a igreja que ora e o céu abre, nós somos a igreja que restaura o altar, nós somos a igreja que guerreia, mas você precisa ter consciência de que é a geração mais atacada emocionalmente, da mesma forma que Elias foi. Jezabel sabe disso, e por isso tem sido implacável. E é assim que famílias estão sendo destruídas. E é assim que igrejas estão sendo destruídas. Por isso, quanto mais espaço, eu louvo a Deus pela vida dos pastores de vocês, porque quanto mais espaço vocês derem para que isso seja, que você tenha consciência, eu digo que mais você vai entender o quanto é necessário se proteger para que Jezabel não te destrua. Amém? Que o Senhor possa estar trabalhando em sua vida.